Terminada a eleição da presidenta da República, os trabalhos no Senado Federal são retomados. E nessa primeira semana, discursos em plenários fazem uma reflexão de como fica o país depois desse embate político que decidiu a presidência da República. E nós estamos ouvindo os senadores, eles que são agentes dessa história da política brasileira, sobre o tema. Conosco agora, aqui no estúdio, o senador Ciro Miranda. Senador, muito obrigada pela sua presença. O título da nossa entrevista já é a pergunta principal. Novos horizontes, como ficam os horizontes para 2015, depois desse envolvimento tão grande que a sociedade teve nessa disputa histórica, né, senador? Como é que fica? Primeiro, meus cumprimentos a todos os ouvintes do programa Argumento. Sempre é uma satisfação estar aqui com vocês. Olha, eu acho que o país sai enriquecido. Vamos fazer uma análise assim, muito breve da situação. Primeiro, uma eleição apertada. Uma eleição que se ganha com 3 milhões de votos, quer dizer, significa que 1,5 milhão, 1.700.000 pessoas fariam essa diferença. É pouco, né, então, senador? É muito pouco para um contingente de 142 milhões de eleitores. Agora, o que nós temos que extrair disso é o seguinte: 30% votou na candidata Dilma Rousseff. Os outros 70% votaram no Aécio, votaram nulos e brancos, e uma grande parcela se absteve de votar. Não foi a sua. Então nós tivemos, tirando os votos dos dois candidatos, do Aécio e da Dilma, ficaram 37 milhões de votos que ficaram entre nulos, brancos e não votaram, ou não quiseram aceitar nenhum dos dois candidatos. Isso é uma reflexão muito grande. Então, nós temos aí um divisor de água que está muito próximo de qualquer coisa que for mal feita de entrar em ação. A outra coisa que eu faço, uma análise, é que eu nunca vi um envolvimento tão grande da juventude, determinados segmentos que são formadores de opinião, mas nunca se entraram para discutir a política, achando que isso só faziam depois de votar ou conforme as coisas não davam certo, de ser críticos apenas. Não, houve um envolvimento da sociedade. E isso que nós não soubemos identificar lá atrás. As ruas estavam falando isso, as ruas não estavam falando só de quem estava no poder, estavam falando do sistema político como um todo. Então tem que se fazer uma grande reflexão. E esse governo federal, esse novo mandato, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Qualquer erro não vai ser tolerado. O senhor acha que a sociedade vai continuar mais mobilizada? A sociedade está muito mais mobilizada e nós da oposição vamos fazer uma oposição responsável, sim, mas muito crítica, muito atenta. E essa aumentou, porque mudaram-se os quadros depois dessa eleição. Nós vamos agora ver como é que isso vai ficar de determinados partidos que são de apoio da base do governo. Uma grande parte está descontente. Está descontente com a política, está descontente com a condução de como foram tratados nesse governo. Então, eu fico muito feliz quando a presidente fala que precisa que vai ter diálogo, que foi uma coisa que ela não teve nesses 4 anos. Agora ela vai precisar ter. Eu tenho minhas ressalvas aqui, não é muito a característica dela. E ela já começa, quando se fala em fazer um diálogo, não é com a sociedade, a gente fala fazer um diálogo também com a oposição. Isso é republicano, precisa um pouco de humildade. Precisa reconhecer que 51 milhões de brasileiros elegeram o Aécio como seu presidente. Manifestaram uma outra coisa. Então, ela tem que dialogar. Quando você fala, você não vai dialogar com a sociedade, você vai dialogar com segmentos que são representantes. Exatamente. Você tem que voltar, tem que sentar com a classe médica, que está totalmente descontente, porque o programa Mais Médico foi um programa mal feito, certo? Não, nós não somos contra trazer médicos de fora, mas nós já falamos inúmeras vezes aqui. Você não pode trazer um que não passa por um teste de revalida, quer dizer, não tem as condições, não são iguais. E segundo, a maneira como trouxeram, vieram assim meio que um trabalho escravo. Você paga $10 mil e o cidadão recebe 700. Quer dizer, então, todas essas coisas. A classe é uma classe importante, é formadora de opinião, sim, é a saúde nacional. Então,
se ela quiser, e eu torço para que faça um bom governo, porque antes de tudo, eu sou brasileiro, eu quero o bem desse país, eu não quero que a presidente Dilma fracasse. Muito pelo contrário, se ela fracassar, vão ser 4 anos de penúria. Agora, ou ela muda essa conduta. Os brasileiros disseram: Dilma, eu não quero mais 39 ministérios. Dilma, eu não quero mais escolhas de apaniguados e que estão nas páginas policiais, como presidente de estatais, ministros. Isso não pode acontecer. Quer dizer, você continuar aparelhando o Estado. Quer dizer, você vai ter um discurso e vai agir diferente. Vamos ver, ela vai ter oportunidade. Começou errado. Começou já querendo fazer, na reforma política, um plebiscito. Isso não existe. Isso é uma matéria muito complexa. Muito técnica, não é assim. Né? Se fosse para fazer um plebiscito, você quer ou não a reforma política? Isso seria simples, mas não é que está. Você quer o financiamento de campanha? Você quer cair a cláusulas de barreira? Você quer que os partidos de aluguéis não participem mais do tempo de televisão? Isso é um questionário e muita coisa a ser discutida. Então, quando você empurra isso, você já está demonstrando que você não quer discutir. Ora, nós somos eleitos pelo povo, cada um representa sua região. Eu, então, que vá para o meu estado, em Goiás, faça as minhas audiências públicas e traga de lá o que eu quero aqui para dentro. Agora, se você fazer plebiscito, isso não vai funcionar. A outra coisa foram os conselhos que foram derrubados recentemente pela Câmara. Mas ainda passam pelo Agora, crivo vem pelo do Senado. Espero que o Senado tenha o mesmo bom senso. Então, se você não tem justificativa para ter um Congresso. Você vai aparelhar novamente um conselho que vai dizer o que tem que ser votado, quando vai ser e o que vai ser. Então, não pode ser assim. Senador, ela já devia ter dado um sinal antes de ir para a votação, falou assim: eu vou retirar isso. Isso seria uma demonstração de democracia. Mas me parece que não é esse o lado. Ela não pode ficar brava na primeira pergunta, tem que aceitar as críticas. Se tem imprensa que não gostaram do papel dela, não é dizer assim, eles são contra mim, não. Então nós vamos dizer que os que não gostam da gente são contra a gente? Não. Isso é uma liberdade de expressão, de você colocar na mesa e colocar para o público o que acontece. O público pesa as duas coisas. Tem a imprensa que gosta e fala bem dela. E eu não sou contra. Deve ter as suas razões. Agora, cercear, não. Olha só, senador, eu tenho a impressão, que até que o senhor me desse sua opinião, de que nós vamos ver em muitos momentos debates aqui no Congresso Nacional de temas que estiveram na campanha, principalmente os ligados à parte econômica, que vão ter que ser discutidos pela Casa. E o senhor acha que nessa hora a polarização de oposição e situação se repete aqui dentro, como aconteceu nas campanhas? Olha, tudo depende de como ela for tratada. Se for dar o direito ao diálogo, não tem uma polarização, tem uma discussão. A polarização vai se dar à medida em que ela não aceita que nós sejamos ouvidos, o que aconteceu até hoje. Agora, se ela quiser discutir e depois isso colocar em plenário e nós fomos votos vencidos, isso é uma coisa. Agora, na economia tem um dado muito fácil, que são os resultados. Veja, nós vamos encerrar um ano com um crescimento de menos de 0,5%, menos de 0,3%. Quer dizer, não crescemos o país. Uma inflação que já estourou a meta. Quer dizer, como é que você vai contra-argumentar? E vem um ministro dizer assim, a sociedade brasileira, o povo brasileiro aplaudiu as medidas econômicas, tanto é que votaram na presidência da República. Isso é um absurdo. Então, ele vai ser conhecido eternamente, jocosamente, como o ministro do Pibinho. Então, vai dar escolha agora dela. Ela tem grandes nomes. Ela pode escolher, tem um leque de pessoas aí, idôneas. Não precisa ser de partido A ou B, não. Ela tem que pôr um técnico, uma pessoa realmente no banco, tanto no BNDES, como nos bancos estadual, Banco Central, o Ministério da Fazenda. Quer dizer, ela tem quadros. Agora, se você ficar querendo proteger determinadas pessoas, porque são ligadas a ex-presidentes, e o ex-presidente querer ficar dando palpite na economia, o desastre dos 4 anos vai ser muito maior, porque nós não temos mais base de sustentação para sofrer uma nova queda. Nós temos que parar e começar a crescer. Se continuarmos a cair, aí depois para levantar vai ser muito difícil. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões e críticas para o número de telefone e endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.